tivemos uma polêmica com respeito a algumas situações junto à Prefeitura de Cruzeiro do Sul. E na quarta-feira última, né, na última não, isso foi ontem, na quarta-feira da semana passada, nós fizemos aqui um relato de situações que a procuradora colocou num programa anterior, a procuradora Adriana Isabel Schossler, e que agora passa a ter o direito para contrapor, para explicar, para justificar e também, ao mesmo tempo, né, justamente para apresentar aquilo que tenhamos talvez errado nas colocações. Boa tarde, procuradora. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Luiz Fernando. Boa tarde. Ouvintes da Rádio Independente e boa tarde muito especial para a minha comunidade de Cruzeiro do Sul. Alguns esclarecimentos que a gente precisa fazer. O primeiro esclarecimento é sobre o fato de a rádio ter ou não ter nos procurado. Tanto eu, Adriana, procuradora, tenho razão, como o Renato tem razão também, porque nós dois falávamos de fatos diferentes. Como eu conversei lá na prefeitura, antes de ir ao ar com o Joel Alves, ele me perguntou sobre uma situação, que era o fato da Polícia Civil ter estado no dia 14 de março na Prefeitura de Cruzeiro do Sul. E eu me referi aqui naquele dia e soube para falar sobre esse fato que a rádio não tinha nos procurado. E de fato não nos procurou porque entendeu que o município não tinha nada a ver com o acontecimento, fez lá o seu relato na página da rádio e os seus comentários e não nos procurou porque entendeu que não era necessário. E Renato, ao perguntar para o Joel, você procurou ou não procurou a administração? E o nosso secretário respondeu, sim, foi procurado, era referente ao pedido de informações, que isso aconteceu daí já no dia 1º de abril, já não era mais lá em março, né? Aí sim, o Joel havia procurado o secretário de administração, Leandro, para falar sobre a resposta desse pedido de informações. Então, o telefone sem fio não funcionou direito, né, Renato? Eu estava lá, você perguntou sobre um fato, eu respondi sobre outro, então eu quero esclarecer para a comunidade de Cruzeiro do Sul isso, né? Deixar bem claro que sim, a polícia esteve lá, não é mais novidade para ninguém, mas esclarecer que ninguém saiu da prefeitura preso, gente. Tem boatos lá circulando, pessoas que deveriam estar fornecendo informações verídicas para a comunidade, estão fornecendo inverídicas, dizendo que teve gente saindo algemado, que a polícia esteve lá às 3h30. Não, a polícia chegou, esteve na prefeitura às 6 horas da manhã. Quem abriu a porta voluntariamente para a polícia foi o nosso prefeito João Dúlios, que costuma chegar cedo e tomar um bom chimarrão com seus ex-colegas de trabalho no posto de gasolina, e viu a polícia lá e sim abriu a porta. Em seguida, eu cheguei a pedido e a procuradora Sabrina. Então, o pedido de informações que a vereadora fez tinha um prazo de 30 dias para ser respondido. Ela procurou a rádio antes desses 30 dias, dizendo que não havia recebido a resposta. Poxa vida, gente, uma vereadora precisa conhecer as regras da Câmara de Vereadores da qual ela faz parte. Ela votou o regimento da Câmara em junho de 2023. O prazo é de 30 dias. A presidente da Câmara nos envia um ofício dizendo que o prazo é de 30 dias, né? Então, assim, nós estávamos dentro do prazo para responder. Ainda nessa semana, enviei um ofício para a Câmara de Vereadores, para a presidente da Câmara, a dona Vanessa, solicitando se existia algum pedido de informação que não tinha sido respondido ou que estava fora do prazo, agora no ano de 2024. Ela me respondeu, não, nenhum. Todos estão dentro do prazo, todos os pedidos de informação estão sendo respondidos de acordo com a chegada deles. Porque se a Câmara entende que um pedido tem mais importância do que o outro, é eles que têm que nos dizer isso. Porque para nós, todos os pedidos de informações de todos os vereadores têm o mesmo nível de importância.
Esclarecido isso, passamos então para o mandado de busca e apreensão, que foi uma outra polêmica que aconteceu. Sim. Né? Que se podia ou não podia levar. Deixar bem claro para os ouvintes e para a rádio. Eu tenho um mandado aqui na minha mão e ele diz: mandado de busca e apreensão crime para a pessoa tal. Não era para a administração municipal, era para aquela pessoa. Então, que permita buscar e apreender documentos, materiais ilícitos, eletrônicos, que permita, gente, a palavra permitir, ela mesmo já vem, é dar licença, autorizar. Então, como o mandado era para essa pessoa e não para a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, os policiais que lá estavam conversaram comigo e com a procuradora Sabrina, né? Porque nós poderíamos sim ter dito, ora, pera lá, não, aqui ninguém vai levar nada, o computador que está ali, a CPU que está ali, tem número de patrimônio, pertence à Prefeitura de Cruzeiro do Sul. Vocês têm que trazer um outro mandado para poder levar o equipamento. No entanto, não, a gente entendeu, nós duas conversamos com os policiais e dissemos para eles que não tinha problema nenhum em levar, porque nós, a administração, o João e nós, procuradoras, nós não tínhamos nada para esconder, né? Mas, no entanto, a prefeitura não era alvo desse mandato. O alvo era o servidor, ex-servidor. Até porque, quando a Polícia Federal faz uma apreensão, eles têm uma normativa feita pelo Ministério da Justiça que diz que eles só podem levar o equipamento em último caso. Tanto é porque de tanta jurisprudência, de tanta gente já tendo entrado contra, não podia ter levado, né? Então, o Ministério da Justiça fez uma resolução dizendo que os equipamentos só serão levados quando não é possível fazer um backup, né? Quando não é possível extrair as informações de outra forma. Eu vou dizer para vocês, a gente autorizou, mas o equipamento faz falta, porque esse servidor foi exonerado. Mas nós temos outra pessoa trabalhando e está precisando do equipamento, né? Então, geralmente, a gente trabalha com aquele equipamento que é melhor para a prefeitura, né? E o mais velhinho vai ficando de lado. Então, hoje ela está trabalhando com um equipamento que não é tão bom, né? Porque aquele nós liberamos, então, para a Polícia Civil. Outro ponto que não tinha sido esclarecido muito bem foi sobre o servidor ter ou não ter sido exonerado. Então, são informações que a rádio não tinha como ter. Por quê? A prefeitura recebeu de manhã a polícia, quando eles foram embora, nós nos reunimos, o que vamos fazer? Entendemos, olha, mesmo sendo só uma investigação, o melhor a fazer é demitir o servidor. Então, ele foi chamado lá na prefeitura e na parte da tarde foi conversado com ele, porque afinal de contas ele tem família, ele tem filho, né? Ele também provém o sustento da sua família. Então, é difícil tu exonerar uma pessoa. E sim, foi conversado com ele e ele argumentou, né? E ele disse, mas eu estou só sendo investigado e tudo mais, mas o entendimento do município foi pela exoneração. E essa exoneração foi feita ainda no dia 14 de tarde. Eu trouxe aqui, se quiserem dar uma olhada, o e-mail que a segunda vara criminal da comarca de Alvorada nos mandou foi no dia 14, às 17h37. Então, não tinha mais expediente na prefeitura, ninguém acessou o e-mail deles. No outro dia de manhã, sim, a Sabrina, que é quem acessa os e-mails do gabinete, acessou, então, o ofício da vara da comarca de Alvorada, solicitando, aliás, determinando a suspensão do exercício das funções públicas do servidor tal. Então, a Sabrina, no mesmo momento, redigiu um ofício para a segunda vara e encaminhou, que está aqui também, o e-mail de resposta no dia 15 de março. Então, assim que ela acessou, ofício 046 de 2024, do município de Cruzeiro do Sul, assinado pelo prefeito, dizendo que o servidor já havia sido exonerado
conforme portaria 290804 de 2024. E encaminhou a portaria junto e, em seguida, o Fórum de Alvorada nos mandou, então, recebido e juntado aos autos. Então, foi dessa forma que aconteceu o fato da demissão dele. Dizer para vocês, assim, que se ele fosse um servidor concursado do município, a prefeitura não poderia ter exonerado ele, teria que ter afastado ele das funções até que todo o trâmite do processo fosse trânsito em julgado, porque todo mundo tem o direito ao contraditório e à ampla defesa. Então, se ele fosse concursado, ele permaneceria no quadro da prefeitura sem exercer a função, no caso. Bom, o processo correu ou não correu em segredo de justiça? Sim. Esse foi outro fato apontado. Eu tenho aqui em minhas mãos o despacho, que eu não vou ficar lendo, mas diz assim: instado, o Ministério Público se manifestou contrariamente ao pleito. Qual seria esse pleito? Isso aqui foi um mandado de segurança que advogados de uma das partes entrou na justiça solicitando acesso aos autos e o Ministério Público se manifestou contrário. Então, lá no finalzinho, o juiz despachou assim: sendo assim, considero a existência de diligências em andamento, indefiro por hora os pedidos de habilitação nos autos com arrimo na súmula vinculante número 14. No mais, aguarde-se a apresentação de relatório final. Esse foi o despacho do juiz. Nós tentamos acessar o processo no dia 14 de março, no dia que ocorreu o fato. Muito embora tenha já os policiais nos dito que o processo corria em segredo de justiça e que, se nós quiséssemos, nós teríamos que entrar em contato com a comarca de Alvorada e dar motivos para nós estarmos acessando aos autos. A gente tinha que motivar a prefeitura a entrar no processo. Entendemos, nos sentamos, tentamos de fato entrar, não deu. Sentamos de novo, toda a Procuradoria Jurídica. O que vamos fazer? Não, vamos aguardar. Na quinta, quando veio o pedido para suspender o serviço do servidor, a Sabrina tentou entrar e postar a resposta no processo. De novo, não conseguiu acesso. Daí ela veio até a minha sala e disse: Adri, não estou conseguindo acesso para encaminhar de volta a resposta. Tenta tu aí. De novo, tentei entrar no processo e não foi possível, porque ele continuava em segredo de justiça. Bom, enviamos como a resposta? Por e-mail, porque não tínhamos acesso aos autos. De fato, Renato, depois disso, não tentei mais entrar. A prefeitura não era alvo da investigação. Nós não estávamos no processo. Se, caso tivessem encontrado alguma coisa referente à prefeitura, eu ia receber um aviso, né, como sou procuradora do município, e aí eu ia poder me manifestar. Como não recebi, a prefeitura tem aproximadamente 3.000 processos em andamento. Olha, é difícil, às vezes, o dia a gente não dá conta de fazer as coisas que a gente tem lá. Nós temos o REURB que está sendo realizado. Só hoje de manhã eu fiz mais de 10 atendimentos das pessoas que vêm pedir esclarecimento. Então, tu larga tuas petições, o teu serviço judiciário, vamos dizer assim, que tu tem que fazer, e acaba atendendo a comunidade, para não deixar ninguém sem resposta. A gente procura ter esse olhar, assim, para a pessoa de ver que ela também está precisando de uma resposta e precisa que tu vá lá conversar com ela. Então, assim, não tive tempo. E me estranha que essa advogada que encaminhou o processo para a rádio, se é a pessoa que acessou por 5 vezes até o dia 10 de abril, porque no dia 10 de abril eu voltei a tentar acessar o processo e, de fato, ele estava liberado. E até aquela data, ela já tinha acessado 5 vezes o processo. Um processo que, diga-se de passagem, não é dela. Ela não está vinculado ao processo, né? Então, assim, se tem advogado por aí que tem tempo para ficar acessando o processo dos outros, eu mal consigo acessar os meus e dar conta dos meus para cumprir os prazos para que a prefeitura esteja sempre em dia.
De outra banda, mesmo o processo estando agora sem o segredo de justiça, que depois, então, o juiz despachou dizendo defiro o acesso aos autos pelos procuradores constituídos, ou seja, os procuradores que estavam fazendo a defesa, né? E depois, então, ele baixe-se o sigilo do presente feito para o nível 0. Daí, então, a gente passou a ter acesso aos autos. No entanto, esse acesso não é público, porque se alguém que não for advogado tentar acessar, não vai conseguir. Só as partes, porque elas têm o número do processo e um códigozinho para acessar, ou o advogado das partes, ou o advogado com interesse no processo, certo? Até quando eu, por exemplo, quando eu acesso um processo que não é meu, e eu vou dar aqui um exemplo bem prático. Eu tenho um processo correndo na justiça que é um advogado que está tocando ele para mim. Eu sou parte do processo. Se eu acessar com o meu númerozinho, tudo bem. Mas se eu acessar como advogado, eu não sou advogada do processo. Me gera uma caixinha em cima que eu tenho que dizer que eu estou ciente que aquele processo não é meu e que eu posso ser responsabilizada, que eu só posso acessar os autos assim, com cunho profissional. Então, assim, o que ela fez de acessar esses autos e repassar as informações de um processo que não é dela, ela talvez vai ter que responder. Porque eu, Adriana, procuradora do município de Cruzeiro do Sul, entrei em contato já com a OAB, sim, né? Já me manifestei, disse que tinha ocorrido tal fato, assim, 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 e eles me solicitaram mais documentos a respeito disso, então agora nesse final de semana eu vou juntar e vou encaminhar. Talvez ela vá receber uma intimação para falar sobre isso. Porque se ela não tivesse acessado esses autos e encaminhado para a Rádio Independente, talvez não teria dado todo esse desentendimento, né? Tanto essa advogada quanto a vereadora prestaram uma desinformação para o município de Cruzeiro do Sul e para a Rádio Independente. Fazendo o quê? Com que o Renato Worm e o programa Na Boca do Povo interpretassem uma situação diferente do fato como estava acontecendo. Então, nós advogados, nós temos que ter muita responsabilidade daquilo que a gente faz. A gente tem que sempre primar pela Constituição Federal, né, o direito da pessoa, né, de não expor a pessoa, de não expor os fatos da vida dela. Nós temos a lei da LGPD, que nós não podemos ferir, que também é algo que protege os dados das pessoas. Nós temos o Código de Ética da OAB, que a gente também não pode se ofender e ofender aos outros, né? Então, uma advogada expor um processo que não é seu, né? Ela pode incorrer aí naquela resolução 121 do CNJ, que se ele não está vinculado, ele só pode acessar para fins de registro, ou seja, ver o andamento, daqui a pouquinho utilizar aqueles dados para uma próxima peça processual que ela vai fazer, mas não expor. E só para deixar bem claro, existem sim pessoas, assim como você recebeu, teve pessoas que receberam lá em Cruzeiro esse processo pelo WhatsApp, né? Então isso vai ser informado para a OAB também, porque nós temos que ter ética na nossa profissão, nós temos que ter respeito. Existem dados bancários, existem pessoas que estão sendo investigadas e talvez lá no final do processo não vai ter crime nenhum contra elas. Então, a gente tem que ter respeito por essas pessoas, né? Eu acho que mais ou menos isso devo ter informado. Quero dizer para a comunidade de Cruzeiro do Sul que nós trabalhamos com transparência, com lisura. Podemos errar? Podemos, porque somos seres humanos. Então, em algum momento, podemos errar, pecar de não ter dado essa informação ou aquela, mas estamos sempre procurando agir dentro da lei e daquilo que ela nos permite fazer e falar, né?
Se algum vereador tiver alguma questão, se precisa de algum esclarecimento, sem revelar nomes, sem revelar a função do servidor que foi exonerado, nós podemos sim esclarecer para eles lá na prefeitura, podem nos procurar. Enfim, agradecer o espaço da Rádio Independente, do programa Na Boca do Povo. Acredito que a gente tenha tirado as dúvidas, né, da comunidade aqui da rádio e nos colocar, Renato, sempre à disposição, assim como o programa e a rádio sempre teve à disposição da prefeitura e de nós lá. Eu já vim participar em outros momentos aqui mais alegres, vamos dizer assim, né, da rádio. Nós também estamos à disposição. Então, assim, se precisar, nos ligue. Se a gente puder esclarecer, a gente esclarece e a gente só passa a informação que é possível nos dar conforme a lei nos permite. Muito bem, estamos agradecendo, registrando que é a procuradora do município de Cruzeiro do Sul, Adriana Isabel Schoster, que usa o seu direito de esclarecer, de contrapor. Inclusive nós estamos recebendo aqui colocação, pergunta a respeito. Nós não temos mais tempo, nosso tempo está esgotado e ao mesmo tempo assim, ó, pessoal, a pessoa fazer pergunta ou colocação e não assumir querer ser exposta, aí convenhamos, aí fica difícil, né, para quem está na bancada encaminhando a programação. Obrigado pela sua participação e assunto aqui está encerrado então. Vamos selar a paz, né, Renato? Porque eu hoje de tarde fiquei pensando nisso, vou roubar mais um tempinho de vocês, os patrocinadores que nos aguardem. Hoje de tarde eu fiquei pensando nisso, Renato, que talvez é assim que comecem as guerras, né? Alguém fala uma coisa de um lado, o outro fala outra de outro, e uma pessoa mal intencionada no meio vem e larga uma pimentinha para um lado e uma pimentinha para o outro, e quando vê, tá feita a guerra, né? Então vamos nós celebrar a paz, né, Renato? Tá bom. Tá bom? Então, obrigado pelo café. Tá bom, tá certo. O prefeito também se faz presente, acompanha.